O Banco Central elevou a taxa de juros em mais um ponto percentual. Aliado a isso, a gente está vendo uma melhora, né, em dados econômicos. O dólar está caindo, a bolsa está subindo. Afinal de contas, o que está acontecendo? A gente está indo bem, a gente está indo mal? Muita gente tem feito essa pergunta, porque obviamente é um contrassenso, né? Ainda mais eu, que por algumas vezes venho aqui e falo que está tudo no caminho errado e tal. Eu fiz esse mesmo vídeo ano passado, em novembro, se eu procurar, que quando a bolsa bateu o recorde, né, e o dólar estava caindo, todo mundo comemorando, falando, galera, o caminho não mudou, o caminho continua equivocado. Agora, não olhe para o mercado financeiro da mesma forma que você olha para a economia, são coisas diferentes. Então, eu vou explicar para você o que está acontecendo, em especial, por que o mercado está tão animado com esse aumento da taxa de juros, em três pontos importantes, tá? O primeiro ponto é, de fato, o que aconteceu ontem. O Banco Central aumentou a taxa de juros em 1%. E por que o mercado entendeu isso como positivo? Bom, se vocês acompanham meu canal há muito tempo, se não acompanha, tá na hora aí de seguir e acompanhar. Eu venho falando que eu não era um cara que dizia que, pô, o Galípolo é maluco, é lulista. Eu já falei isso várias vezes no comentário, quando você olha, você é burro, o cara é aliado ao Lula, vai fazer o que ele quiser. Eu sempre disse, e eu repito aqui, o Galípolo ele é um cara que tem uma visão um pouco mais tranquila em relação à inflação, por assim dizer, do que o Roberto Campos Neto, mas ele é um economista respeitado, né, e respeitável, inclusive. Eu não acreditei em nenhum momento que ele fosse ser um cara que ia fazer loucura. Não é esse o perfil. Portanto, o que ele fez ontem foi, mais uma vez, concluir um ciclo de alta que foi acordado lá ainda na gestão do Campos Neto, mas pela primeira vez ele deu o seu parecer sobre o futuro. A partir de agora, tudo que foi feito vai ser feito sob a gestão pura do Galípolo. E ele deu um recado bem duro, inclusive, para o governo. O recado que ele deu é o seguinte: ó, devemos continuar aumentando a taxa de juros, talvez em um nível um pouco melhor. Ou seja, a taxa de juros pode continuar subindo, deve continuar subindo, talvez um pouco menos. Mas ele ainda fez uma reflexão, olha, e eu tô aqui, eu tô fazendo em linguagem mais informal, tá? E eu vou aumentar o que precisa para poder segurar essa inflação. Não estou dizendo quando é que vai terminar o ciclo, não. Eu vou aumentar até controlar a inflação. Isso é um recado muito positivo, porque descola ele dessa imagem que ele poderia estar ali baixando a taxa de juros para ajudar o Lula na eleição ou coisa parecida. E isso reflete que o Banco Central efetivamente está independente. Então, isso deixou o mercado bem animado. É uma indicação de que, pelo menos a parte monetária lá que o Banco Central trabalha, ela segue num caminho correto, de ter que aumentar a taxa de juros, porque a inflação está fora de controle, apesar do governo não estar ajudando, né? E aí, vamos agora para a parte do governo. De novo, se a gente está com uma inflação, a quimioterapia da inflação, né, é o aumento da taxa de juros. Por que eu digo a quimioterapia? Porque é um remédio muito amargo, é um remédio que destrói a economia, mas se você não tomar esse remédio e não controlar o fiscal, enfim, a inflação vai embora. E aí a gente perde o controle. Portanto, o Galípolo está dizendo, ó, eu vou até o fim, eu vou fazer esse negócio acontecer. Então ele está botando o pé no freio da economia, ele precisa frear a economia para poder controlar a inflação. Contudo, do outro lado, do lado do governo, do poder executivo, liderado pelo Lula e pelo PT, os caras estão na outra ponta. Estão falando, não, vamos dar a isenção lá do imposto para a galera, vamos dar não sei que auxílio para não sei quem, agora é o pé de meia. Ou seja, eles seguem tentando gastar mais para continuar empurrando a economia brasileira. A questão é, a gente está com um problema grave, porque com essa taxa de juros subindo sem parar, as empresas pararam de investir. E pessoal, não tenha dúvida, enquanto o Banco Central está apertando o freio, o governo deveria também estar controlando seus gastos, ele está acelerando. Nós estamos hoje no carro Brasil, em que o Banco Central aperta o freio e o Lula, lá o PT, aperta o acelerador. E quem ganha essa batalha? A gente vai frear o carro ou a gente vai estourar esse freio? Isso é difícil saber. Geralmente, você estoura o carro quando você faz isso. Aí entra o terceiro ponto que eu acho muito importante. Por mais que o Lula esteja ali acelerando os gastos para tentar fazer com que o país cresça na marra, para ele ter uma posição eleitoral melhor e recuperar sua popularidade, a questão é que hoje no Brasil, o presidente, pro bem e pro mal, tá? Eu vou falar de 2026 também, mas o Lula não consegue mais
controlar tanto os gastos, porque o Congresso tem muita independência com essas medidas do relator, orçamento secreto, cada um dá um nome diferente, né? Quem está no poder diz que é a emenda do relator, quem está na oposição é orçamento secreto. Mas o fato é que o Congresso hoje também quer gastar muito dinheiro, está difícil controlar. Os caras tiraram o Congresso da caixinha e o negócio controlou. Por mais que o Lula tenha usado o STF, a gente viu desde que entrou o Trump aí uma pressão maior em cima do nosso judiciário, né, dizendo que ele está fora da caixinha e tal. Então a gente já está vendo uns movimentos ali para botar de novo o STF e o judiciário dentro da caixinha. Então o Lula está ficando sem poder. E isso é positivo, porque o Lula que quer gastar muito dinheiro, se ele tiver amarrado e não conseguir gastar tanto dinheiro, isso tende a ser positivo para a economia no longo prazo. E o mais importante, a popularidade do Lula despencou. E como a popularidade do Lula despencou, as pessoas estão lendo o seguinte, galera, o Brasil não vai ter problemas graves, né, até 2026 se a gente estiver nessa pegada. A gente vai ter um problema grave na economia, mas ele provavelmente vai ser transitório. O Lula vai em 2026, perde a eleição, entra lá um Tarcísio, um Zema, entra lá alguém mais responsável e resolve o problema. Só que aí a gente está tendo esses dados que são engraçados, né? Ou seja, enquanto o investidor está olhando isso, ele fala, pô, beleza, então o Lula vai passar, ele é passageiro, vai entrar outro cara e vai resolver o problema. Então, o investidor ele sempre olha muito à frente. Ele olha 20, 30 anos lá na frente. Então ele está falando, então a gente meio que controlou o problema Lula. Vou voltar a botar dinheiro no Brasil. Só que quando ele volta a botar dinheiro no Brasil, o que acontece com o dólar? Cai. E aí acontece com a bolsa? Sobe. E aí o que acontece com a popularidade, geralmente, do presidente nesse sentido? Melhora. Então olha que engraçado. As pessoas estão imaginando que o Brasil vai ter uma melhora porque o Lula vai sair e por conta disso os dados da economia estão melhorando. Com esses dados melhorando, muito provavelmente pode ser, né, que se a gente conseguir controlar mais rápido do que o previsto a inflação, ou pelo menos estabilizar um pouco a inflação, pode ser que a popularidade do presidente Lula suba. E nesse cenário, provavelmente o investidor vai olhar e vai falar, não, vou tirar o dinheiro, e o dólar vai subir. Então a gente provavelmente não é uma linha direta até 2026. Essa história de que porra, o Tarcísio já está eleito e tal, eu falo isso inclusive em várias mídias aqui. Eu até acho que isso vai acontecer, mas eu não acho que é algo certo e nem acho que é algo direto. Eu acho que a gente vai ver uma subida de popularidade do presidente Lula e isso vai fazer com que os mercados fiquem agitados, aí a bolsa vai cair, o dólar vai subir. Então a gente deve ter o que os americanos chamam de bumpy ride, né? A gente vai ter uma estrada aí de muito esburacada até 2026. Mas o fato positivo que eu posso passar para vocês é que, de fato, o Banco Central demonstrou ontem que ele tem a capacidade de ir contra as ideias do PT e do presidente Lula. Contudo, pessoal, o que eu estou falando aqui é sempre sobre um olhar muito distante. No curto prazo, isso não deve mudar muito. A gente vai continuar vendo a inflação, o pobre continua a sentir que ele está mais pobre, porque a inflação não está no tomate, não está no café, não está ali no feijão, no arroz, não é um ou outro produto, não é o ovo que subiu. A questão aqui é que tudo está subindo. E quando isso tudo sobe, a gente sem perceber parece que o nosso dinheiro vale menos. É por isso que a gente está vendo a popularidade cair. Porque o pobre, ele pode não assistir nenhum vídeo meu. O pobre, ele pode nem ter internet. Mas o dinheiro que ele estava acostumado a transacionar ali, comprar coisinha na venda e tal, pagar uma conta de luz e tal, ele está percebendo que o dinheiro não está valendo mais do que está valendo. E quando isso acontece, a percepção de qualquer pessoa, de qualquer classe social, é que as coisas não estão indo bem. É como se você tivesse numa situação pior. E, portanto, no geral, você culpa o governo. E é isso que o Lula está sofrendo. Então, eu vejo um futuro próximo ainda muito difícil para a população, mas eu acho que a gente tende a ver uma bolsa e um dólar ali melhorar um pouco e talvez se escute da galera da esquerda, tá vendo, está dando tudo certo e tal. Mas enquanto isso não for refletido no sentimento coletivo da população que vai no mercado comprar alguma coisa para comer, eu acho que essa popularidade não muda. Então, vamos ver o que vem nos próximos capítulos aí, beleza? Curte aí e vejo você no próximo vídeo.